Bom dia, produtor, está de volta. A gente vai abrir esse bloco agora falando de uma atividade que está presente em 98% dos municípios deste país, a atividade leiteira. O mercado leiteiro vem sofrendo há algum tempo aí com os altos custos de produção e também os baixos preços recebidos. Além disso, a fraca demanda também pesou na rentabilidade e muitos produtores estão, inclusive, abandonando a atividade. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o presidente da Gadolando, a Associação dos Criadores de Gado Holandês lá no Rio Grande do Sul, o Marcos Tang. Bom dia, Marcos. Um grande prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Produtor. Como eu disse agora há pouco, eu começo já perguntando para você, o produtor leiteiro tem sofrido muito nos últimos anos por diversos fatores e muitos têm deixado essa atividade do leite de lado e investido em outros setores. Eu queria que você começasse já falando um pouquinho sobre essa evasão aí e com essas mudanças climáticas e dificuldades aí de preços também, a gente poderá ver isso acontecer também nesse ano de 2024? Bom dia. Bom dia, Adriano. É um prazer falar com os produtores rurais, como é o teu programa, essa tua audiência qualificada. Então, agradeço a oportunidade. E entrando direto ao assunto, como precisa, a objetividade, realmente, para dar números, né, para os telespectadores e internautas entenderem. Rio Grande do Sul, aqui, um número bem atualizado, tu falas assim, que está em 98% dos municípios, aqui só tem 2 municípios dos 497 que não tem leite. Então, assim, éramos, há 10 anos atrás, quase 100 mil produtores que tinham uma nota fiscal, né, talão de produtor, mensal, que saía aquela nota, vendeu tanto leite, tantos mil litros, tantos litros e tinha aquela renda. Hoje, tem 33 mil produtores aqui no Rio Grande do Sul ainda fazendo essa nota fiscal todo mês. Então, nós perdemos mais de 50% dos produtores em questão de 10 anos. E com uma demandada e abandonada muito alta neste último ano. Né? No último ano e meio foi mais de 22 mil produtores e eles são, na sua grande maioria, familiar. Então não estamos só chorando, como alguns acham, que é o leite, o problema do leite, da cadeia leiteira, que é um tanto quanto crônica, sim, mas estamos falando de um problema social, econômico gravíssimo, que vai repercutir também nas zonas urbanas, que vai repercutir para o Brasil como um todo. Então eu falo até em segurança alimentar, falo em soberania. O leite é um produto tão nobre, nós precisamos manter o nosso produtor de leite vivo. É uma das atividades agropecuárias que mais mantém o homem, a mulher, as crianças no campo. Estamos aí já entrando na fala de uma sucessão, né? Sucessão familiar, sucessão rural. Então, é um problema gravíssimo e acho, e faço aqui a minha reclamatória nesse teu canal tão importante, que temos muita pouca, eu não quero acusar ninguém, mas há pouca vontade política em resolver este problema. Não é resolver, é uma questão de commodity internacional, o produtor rural não é bobo, ele sabe que existe o Mercosul, mas tínhamos que sim ter tido alguma taxa de frear a importação, porque, como eu sempre disse, parece que estamos preocupados em salvar produtor da Argentina e Uruguai, enquanto o nosso fecha a porteira no dia a dia. E aqui no Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, que eu posso falar com conhecimento, nós tivemos 3 anos de estiagem e seguida de um ano de enchente, com períodos de 30 dias sem chuva em algumas micro-regiões. Então, por incrível que pareça, nesse ano tem gente fazendo silagem pior que nos 3 anos de estiagem. Mas isto é micro-regional. Mas vamos falar a nível de país. Todos que estão nos escutando sabem o que eu estou falando. E o produtor que está nos acompanhando deve estar dizendo: o presidente tem que dizer isso, tem que dizer aquilo, tem que... Um monte de coisas a dizer. Mas eu senti que nós tivemos pouca representatividade política, pouca vontade política de nos ajudar, se não é possível nos salvar, resolver, porque cada um tem que ter sua eficiência, cada produtor fez o seu tema de casa, mas nós precisamos sim de uma ajuda no sentido de estancar esse sangramento que tem na cadeia leiteira. Presidente, diante desse cenário que o senhor nos apresentou agora, o que mais tem impactado? É a questão climática ou essa questão da importação do leite? Eu te diria assim, ó, a importação foi a gota d'água.
no sentido de falar de um balde cheio, vamos falar de alguma coisa, um balde cheio. Ele estava ali na borda, cada um pagando seus empréstimos, cada um pagando. O produtor rural, de forma geral, e falo mais especificamente do leite, ele é um pagador de cotas. Ele paga suas cotas. Podem ver na inadimplência ali, ele paga. Ele prorroga, às vezes tem que renegociar, mas ele paga. Então, assim, eu vou falar, dando um exemplo do meu pai, 82 anos. Quando fui falar em 2023, ano passado, que em junho, ali, maio, junho, julho, o leite ia baixar para o produtor, ele disse, não, meu filho, eu estou nessa atividade a vida toda. Em junho, julho, agosto, a gente tem a melhor remuneração. Tanto que eu fiz empréstimo, conta para pagar nesses meses em que você tem as pastagens de inverno, tem um leite que produz com um custo um pouco menor e geralmente uma remuneração um pouco melhor. Inverno, consumo aumento, aquela coisa toda sazonal que vocês bem conhecem, falaram muitas vezes. E o ouvinte e telespectador me entende. Mas o que aconteceu? Ano passado, além de mexer no nosso bolso, produtor de leite, mexeu no nosso psicológico. No momento em que tu tem aumento normal, maio, junho, julho, agosto, são os meses que meu pai sempre ensinou. Se tu não fizer uma graninha, não fizer um caixinha ali, tu tá frito. Porque, desculpe a expressão, porque no verão sempre a remuneração é pior e você tem toda uma questão com as vacas um pouco mais difícil, desde as condições térmicas e pastagens são ruins, geralmente. Então você tem essa dificuldade na remuneração, você tem que fazer um caixa no inverno. O que aconteceu ano passado? Entraram as importações, tem meses que vocês mesmos publicaram, chegou a 3 vezes, né, 300%. Na média final ficou em 90 e tanto por cento a mais. A gente sabe que existe o livre mercado, que existe o Mercosul, mas tem que ter uma taxa, um freio. Então, eu diria que foi essa somação, principalmente aqui no Sul. Você vir nós nunca, eu falo da propriedade de Granja Tangue, nós nunca precisamos comprar silagem. Nos últimos 3 anos de vida, condição climática, estou comprando silagem de milho. E aí você compra de quem? Teu vizinho está na mesma que você. Você tem que vir um pouco mais de fora. Ou alguém conseguiu fazer alguma coisa. Um custo alto e uma qualidade ruim. O que isso significa? Custo alto de produção. Ou tu vendeu vacas para comprar essa silagem para tratar as demais, ou tu fizeste um empréstimo. Pagar quando? Quando tem um pouquinho de remuneração melhor aí nos meses que eu citei. O que aconteceu ano passado? Foi pior, foi baixando 10, 15, 20. Então nós, que também estamos representados nos Conselheite, né, quase todos os estados têm, o pessoal do leite está entendendo o que eu estou falando, o que nós dissemos nos Conselheite são, para subir é muito difícil, esse caso, sobe centavinhos. E quando cai os 20 de pancada, né, 20, 30 centavos. Então nós precisamos de um pouco de previsibilidade para poder saber se eu posso continuar, se eu posso investir ou não. Porque não é só produzir leite e ter as tuas vacas. Você tem que investir na propriedade, investir em tecnologia. Você tem que, se você não investir, não se modernizar, você está fora automaticamente. Não pela crise que estamos falando, você está fora porque não se adequou. Mas você precisa também ter uma pequena sobra. Não se vive só de amor pela atividade, porque o produtor de leite é um apaixonado pelo que faz. Sem dúvida nenhuma, é um segmento, como você já destacou aqui, importantíssimo, né, para essa questão da segurança alimentar. Que receita que praticamente tudo tem leite hoje em dia, então, sem dúvida nenhuma, é uma atividade importantíssima. Ô, presidente, nos últimos meses a gente tem visto aí, pelo menos, um pequeno aumento aí do preço do leite para o produtor. Diante desse cenário e diante do que se espera para esse período agora desse próximo inverno, como é que deve ficar esse ano de 2024 para a produção leiteira? Nós vimos aí no início do ano a commodity internacional reagindo um pouco, e agora nos últimos dias um pequeno sustinho aí, uma pequena baixa ou estabilidade. Vou falar em estabilidade para não falar só de coisas ruins. Sim, os consoleites Brasil afora, né, em todos os estados, mostraram aí uma reação. Eles são baseados no que a indústria conseguiu vender, o que ela poderia nos remunerar, né, para rapidamente explicar. É um conselho paritário onde que senta a indústria e senta o produtor. Eu lamento que nunca senta o varejo, né, porque eu acho que produtor e consumidor são as pontas fracas. O produtor fica beirando aí, mas pouca coisa acontece, e o consumidor também, ele ainda pode
pegar uma promoção, coisa lá. Mas nós, infelizmente, eu falo entregar o leite. O leiteiro de manhã, carrega o leite, muitos não sabem quanto vão receber pelo litro que saiu da tua casa. Portanto, você não está vendendo, está entregando. Mas voltamos a alguma coisa um pouco positiva. Sim, nós no último Conselheite aqui, o último encontro mostrou aí uma reação de 10 centavos, pelo menos estamos chegando perto do custo de produção. Eu espero realmente que esse inverno, entrando agora, outono e inverno, nós conseguimos ter alguns centavos a mais do custo de produção para poder pagar as nossas cotas. Sim, tem essa reação, mas nós também carecemos, assim, a nível nacional, e aí é produtor, indústria, todo mundo, vamos dizer, ocupado junto, de um programa de consumo, esclarecimento. Vocês devem estar vendo quanto vem algumas coisas infundadas, sem embasamento científico, criticando a atividade, consumo. Então, acho que também está na hora de indústria e produtor, nesse pleito, sim, se unir com mídia, né, e falarmos bem do leite e bem dos produtos. Porque só não é bom para alguém que tem uma alergia específica, porque senão os produtos lácteos são de primeira mão, e hoje a qualidade do leite, isso nosso consumidor, nós tranquilizamos o consumidor, porque nós produtores somos totalmente a favor, e eu digo, o leite é o produto agropecuário mais bem fiscalizado, uma vez que não é por amostragem, é todo dia, né? A indústria séria recolhe e faz a amostra lá do tanque do Marco Stani, do Adriano, faz a amostra de todo mundo, e se tiver uma inconformidade não vai para consumo. Então o tema de casa do produtor está sendo feito, leite com qualidade, leite de segurança alimentar, mas precisa ter uma remuneração, porque tudo isso, qualidade, sanidade, tem custo, e não tem como não repassar esse custo. Agora, eu sempre falo, quando um consumidor paga 7, 8, está totalmente errado, né, um litro de leite. Mas se pagar 2 também está. É preço justo. Nós precisamos de um preço justo para sobreviver, e o consumidor também, senão cai consumo. Nós somos parceiros do consumidor. E aí queremos também ter um pouquinho de fatia. Não podemos sempre estar pagando quando o leite, vamos dizer, está mal. É o consumidor e o produtor que paga o pato. Nós precisamos dividir esse ônus.